é que nos próximos dias, aliás, começa hoje é o ensaio. O Repórter Difusora coloca na pauta questões relacionadas com os cuidados do meio ambiente. Até porque os órgãos têm colocado diariamente aqui questões de meio ambiente. Ah, Rio, não sei aonde que desapareceu, Robson. O pessoal colocando lixo. Tem gente que botou um negócio de lixo aqui no meio da rua. Estão pedindo até para Carolina tirar de lá. Foi um cidadão que colocou. A Itaputiara esteve aqui, lembram, naquela história de foi exatamente um prêmio, alguma coisa, um concurso mundial da Coca-Cola, essa gigante, para, eu acho que, tipo de material, as PETs que seriam, mais facilmente seriam, digamos, voltariam para o meio ambiente, não ficariam fazendo poluição. Acho que foi isso, hein, Itaputiara? Bom dia. Bom dia, Robson. É um prazer estar aqui. Bom dia a todos os teus ouvintes. E a primeira visita que eu fiz aqui contigo foi realmente em relação a uma startup, né, nossa startup Antropogênicos, que concorreu justamente a um prêmio da Coca-Cola. Vocês ficaram, foi uma experiência boa ficar no meio do caminho, até porque era muita gente, acho que aquele concurso era do mundo inteiro, né? Foram 20 startups selecionadas nacionalmente, a nossa foi uma das, inclusive a gente só estava na fase de ideia. Né? A gente foi para o Pit Day em São Paulo, lá no Cubo, a gente apresentou o nosso projeto, mas é aquela coisa, né? A gente não conseguiu avançar até, eu acho que porque era uma fase de ideia. Era na fase das ideias, a gente tinha toda a estrutura, mas acredito que já tinham empresas, né, startups que já estavam muito mais avançadas no desenvolvimento do produto. Mas foi uma boa experiência. Uma excelente experiência e a gente não parou não, a gente continua. Continua ainda no projeto. Só para que o ouvinte tenha noção, porque a Itaputiara vai estar com a gente todas as semanas, gentilmente aceitou o nosso pedido, ela vai virar uma espécie de consultora de meio ambiente da gente. Mas fala da tua formação, Itaputiara, para o pessoal saber exatamente quem é você. Tá, ok. Eu sou bióloga, sou bacharel e licenciada, né, em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Maranhão e posteriormente eu fui fazer o mestrado em Geologia, na parte de Estratigrafia e Paleontologia na Federal do Rio de Janeiro. Então, e uma apaixonada por essa coisa de meio ambiente, e a gente tem muito que conversar aqui esses dias, pelo menos uma vez por semana, a Itaputiara vai estar aqui com a gente conversando sobre isso. Então eu chamo a sua atenção. Professores de ciência, professores de biologia, sabe? Pessoas que se interessam, de um modo geral, com questões do meio ambiente. Eu sei, por exemplo, daquela ação, inclusive nós mostramos aqui, Arthur se lembra, e o ouvinte também, lá no Vinhais, foi isso? Um Recanto do Vinhais, que é um homem que toma conta lá de uma lagoa. O Bial foi lá, inclusive, conversar. Tem jacaré. A Lagoa do Jacaré. Então, existem muitas áreas aqui. Bem, vamos começar então, digamos, didaticamente. Você trocava umas ideias comigo por telefone, tá, Thiago? Isso. E eu queria que você começasse por aí, para a gente entender algumas coisas desse meio ambiente. Eu me lembro de uma campanha do meio ambiente que dizia assim, meio ambiente, vírgula, queremos o ambiente inteiro. Acho que era uma campanha do Greenpeace, eu acho. Achei interessante aquilo. Bem, vamos começar então. Vamos. Então, assim, é interessante a gente frisar essa questão, que o meio ambiente não é pela metade, ele é um todo. O nosso meio ambiente, ele está em casa, ele está nas áreas verdes, ele está em todos os locais, todas as áreas que o ser humano habita. E os animais também e as plantas, a gente não pode esquecer que tudo está em função justamente tanto da nossa fauna quanto da nossa flora. E é importante que a gente tenha alguns conceitos mais básicos que as pessoas muitas vezes acham, mas elas não têm noção, como conservação, preservação, poluição, contaminação, que são conceitos que vão nortear. Então a nossa ideia aqui é justamente fazer o alinhamento desses conceitos para que mais na frente a gente possa trabalhar temas específicos, né? Isso. Nós temos muitos problemas. Por exemplo, temos uma biodiversidade, eu estou com uma bióloga aqui no estúdio. Por exemplo, eu me lembro que acho que no final da década de 70, começo dos anos 80, houve aquela história de Promorá, que provocou um problema aqui nessa região. Nós temos os estuários, né, que são esses pequenos canais para dentro dos manguezais, e a gente sabe que os peixes entram pelo rio Anil e vão buscar os estuários para desovar. É assim, professora? Exatamente. Inclusive também serve como berçário. Então, é o berçário natural. É um berçário natural. Você tem ali uma grande diversidade, né, ou uma grande biodiversidade que alimenta justamente esses organismos. Então, inclusive, essa área do manguezal, que é muito natural do nosso ecossistema, aqui, que faz parte do nosso estado, é ele que define, na verdade, a nossa riqueza a nível de pesca.
Então, uma vez esse ambiente impactado, eu acabo influenciando o efeito dominó nos demais, digamos assim, todos os organismos, nos espaços, no que quer que seja. A gente tem que entender que como o ambiente é um todo, a gente tem que tomar muito cuidado justamente nas atividades humanas que vão acontecendo, né? Então é nisso que a gente tem que frisar, é nisso que a gente tem que dar uma relevância em termos de discussão. São discussões bem didáticas, simples, né, como você já falou no início do programa, e que vai fazer com que o nosso público, com que as pessoas elas entendam de fato o que é educação ambiental, o que elas devem estar fazendo a partir de ações muito simples para a gente tentar reverter esse quadro. Porque o quadro realmente é bem complicado. A situação ambiental ela está cada dia mais se agravando. Professora Itapotiara, existe uma lei que foi aprovada na Assembleia Legislativa que diz, por exemplo, que qualquer condomínio, a partir de 50 apartamentos, ele teria obrigatoriamente que ter uma estação de pré-tratamento de esgoto. E eu chamo a atenção aqui porque tem o pessoal do SEMA, nós temos aqui partidos, né, que fazem suas campanhas, não sei o quê, durante campanhas políticas, mas que não ligam muito. Inclusive, ouvintes colocaram isso aqui na pauta, Robson, onde estão esses veículos, ou essas instituições que gerenciam o meio ambiente do Maranhão, que não cobram efetivamente. Se a gente for fazer um levantamento, e um dos motivos de você estar aqui com a gente toda semana, hoje é só mais ou menos um ensaio, é que a gente comece a mapear regiões que nós perdemos. Por exemplo, rios atrás do Manhubão. Sim. A gente sabe da quantidade, são, dezenas de milhares de apartamentos que foram criados ao longo desse percurso desde o São José de Ribamar até aqui. Para todo lado que você olha, tem ali um condomínio. E aquele material está sendo jogado dentro de rio. Nós tivemos mesmo essa semana, e o ouvinte identificou, era preciso carrear o material de esgoto que houve um acidente ali no Angelim. E eles fizeram carrear esse material para dentro de uma lagoa que existia, defronte do Macuri, o ouvinte identificou. Sim. Então, a Itapotiara vai estar aqui com a gente porque ela estudou e tem formação nessa área, mas os ouvintes serão importantes nesse diálogo que nós vamos ter aqui toda semana no programa. Então eu queria que você se preparasse para mandar para a gente material, fotografias, vídeo, onde você acha que tem algo aí no seu bairro. É preciso que a gente repense isso. Sim. O que está até agora, agora a gente não tem mais como fazer, está derramado, me desculpe a expressão, a merda já está derramada, porque é isso que tem em São Luís do Maranhão. Mas daqui para frente, o que a gente pode fazer? A ideia do Repórter Difusora de convidar a professora Itapotiara para vir conversar toda semana é essa. Agora, o cidadão que está me ouvindo agora, os ordens, podem mandar, Robson, esse aqui é o meu bairro, olha o que está acontecendo aqui. Tem um desmatamento aqui, que é errado. Olha, o esgoto está caindo dentro aqui desse rio. Mandem para a gente para que a gente possa analisar aqui. E tudo isso, Robson, impacta, principalmente nesse período mais chuvoso. Na segunda-feira foi muito feliz o programa, não em termos das atitudes das pessoas em relação ao meio ambiente, mas do que foi documentado. Então aqui foi falando sobre a dengue, sobre as DSTs, e que muitas vezes as pessoas elas não têm noção de quanto isso interfere de fato no andamento ou no sucesso da cidade, do estado, do nosso país. São questões que impactam diretamente o meio ambiente. Então, quando eu tenho ocupação desordenada em áreas de preservação permanente, como o próprio nome já diz, quando eu ocupo topos de morro, quando chega nesse momento, se eu tenho muito resíduo destinado de forma inadequada, que é um dos pontos mais fortes que a gente vê na cidade. Todos os locais que a gente anda, a gente vê resíduo destinado de forma inadequada. E não é por falta de coleta feita pela prefeitura. A prefeitura ela segue rigorosamente as coletas. Só o que acontece? As pessoas elas acham que a partir do momento que elas colocam para fora da casa, a responsabilidade não é mais dela, é do poder público. E aí cabe tanto a nós quanto ao poder público. O artigo 225 é muito claro em relação a isso, da nossa Constituição Federal. Ela já norteia o nosso meio ambiente. E a partir as outras leis, ela vem a partir da nossa Constituição Federal. Então, se nem a Constituição Federal a gente tem em mente, imagina as outras coisas. E aí depois também, quer dizer, paralelo, né? O esgotamento sanitário. Como você falou das estações de tratamento de efluentes, que elas são importantíssimas, porque elas tratam esse efluente gerado
a partir de 50 contribuintes. Isso é muito trabalhado dentro das resoluções, das normas vigentes. E aí, quando você não faz esse tratamento, eu coloco para o corpo d'água, ou para o corpo hídrico, justamente o material in natura, né, o material que vai in natura. E ela tem a função justamente de ser igual ou superior à qualidade daquele corpo hídrico que vai receber aquele material tratado. Então, nós estamos numa ilha, então o que acontece? O mar diz que sempre devolve. Com certeza. Então isso volta para cá. Tem uma coisa que me deixa angustiado, Itapatiara, é que quando você faz uma análise da água, por exemplo, nesse momento tem alguém da secretaria colhendo a água. Está colhendo essa água agora às 8h20 do dia 13 de fevereiro. Aí ele vai analisar essa água para dar um resultado daqui a um mês ou mês e meio, não sei. Ou seja, aquele resultado, ele reflete uma situação no momento exato, no espaço e no tempo. Mas ele analisa a água. Professora, esse material que vem com a água, ele não fica na areia? Eu não vejo ninguém aqui me dar o diagnóstico de trazer um relatório mostrando, olha, a areia tem coliformes assim. Por exemplo, larva migrans, que é nas fezes de cachorro. Tem gente agora na praia com um cachorrinho, acha lindo o cachorro fazer cocô na praia, né? Tem gente agora, e essa larva migra, ela vai no tecido celular subcutâneo e fazendo aquela, né? Aí você aperta, sai água, aperta lá na frente, esse bicho está andando, ele anda. Então, peraí, a gente só analisa a água, professora, não se analisa também a areia que fica ali, o solo? Uma vez que você está no ambiente de litoral, de praia, uma vez que a água do mar, né, ela encontra-se contaminada, consequentemente a areia também, porque vai haver toda uma dinâmica natural, que a gente chama de dinâmica sedimentar daquele ambiente. Então não tem como a areia não estar contaminada. Uma vez a água contaminada, o solo também vai estar. Agora a gente não deve confundir poluição com contaminação. Opa. Quando foge... Peraí. Poluição e contaminação. Isso. Onde é que está a diferença aí da história? A poluição, vamos falar de uma forma assim bem didática, é aquilo que visualmente não é interessante, que agride os nossos olhos, né? Que mais na frente, se acumulado, se não revertido de uma forma muito rápida, ela pode se tornar uma contaminação. Aí a contaminação, eu já tenho elementos patogênicos ou químicos que podem me gerar doenças. Então toda contaminação, ela é uma poluição, mas nem toda poluição é uma contaminação. Eu posso ter um córrego, um solo onde eu tenho resíduos sólidos jogados de uma forma, né, inadequada, mas se eu tomo as medidas rápidas e efetivas, isso pode não se tornar uma contaminação, não necessariamente é uma contaminação. Então, às vezes, eu posso ter um odor, eu posso ter uma cor mudada na água, mas isso pode ser de aspectos naturais, não necessariamente de algo que seja causado pelo homem. Vou sair daqui de São Luís, vou para São Paulo. Eu fiz uma viagem ali, indo, acho que é Santana do Pirapora, em São Paulo. Eu fui subir ali, rodei mais ou menos ali algo em torno de 150 quilômetros, subindo o rio Tietê. O Tietê hoje, qual é o exemplo de quê? E Tietê, só poluição, mas o Tietê, há muitas décadas atrás, as pessoas faziam piqueniques às margens do Tietê. Eu tive a oportunidade de subir ali mais de 150 quilômetros, circundando exatamente o Tietê. Existem gramados incríveis, as pessoas em São Paulo, naquela região, faziam piqueniques às margens do Tietê. Passei por lá, eu acho que foi em Santana do Pirapora, e vi uma coisa enorme que parecia gelo. Até fiz foto e mandei para os amigos, não era. Era poluição, aquela espuma de poluição. Nós ainda não temos isso aqui, até porque não temos indústrias. O nosso distrito industrial fica mais distante. Tá? Vai gerar outras dificuldades, não vou entrar por enquanto nesse mérito. Mas é preciso que a gente atente para, no nosso caso, coliformes fecais estão espalhados aí para tudo quanto é lado. Rios que nós perdemos. A minha adolescência, a gente ia nos piqueniques no fim de semana, Taputiara, para Laranjal, para Cururuca. Eu me lembro muito bem do Cururuca, havia uma mangueira enorme. E as mangas caíam e a gente mergulhava, via manga lá no fundo. E hoje o amigo meu me falou, você falou isso aí, Robson, não existe mais. É uma coisa preta que a gente não consegue enxergar mais nada. O cenário vai se modificando, né? Isso. A questão da urbanização ela vai acontecendo,
você tem um impacto acontecendo e aí essa paisagem, consequentemente, ela vai se alterando. E poderia ser para positivo e não para negativo, infelizmente. E só para fazer um parêntese dentro do que tu comentaste na questão das coletas das amostras, essas coletas elas são feitas ao longo, são vários trechos, né, que são definidos, e aí você vai fazendo coletas periódicas. Então, por isso que muitas vezes você coleta num dia e depois só de um mês você consegue esse resultado, porque apenas uma coleta, ela não te dá o perfil ao longo desse corpo hídrico. Existem vários pontos, são várias amostras que são coletadas, são feitas análises, e aí você tabula, mapeia para poder tirar tanto análise quantitativa quanto qualitativa. Bem, a gente vai parar por aqui. Hoje foi um ensaio e eu quero dizer que esse quadro, que é um quadro semanal, vai acontecer sempre às quintas-feiras, ele vai exatamente ter a sua participação direta. Eu digo a sua, que está me ouvindo agora, em regiões, Robson, aqui na minha rua, áreas do Quatraque que foram, eu sei que houve grande desmatamento naquela área do Quatraque. Quer ver outra? Ali por trás de um shopping, meu Deus, como é o nome? Eu esqueci agora, fica por trás ali, posto ali, a Avenida São Luís de França, aquela região ali. Rio, por trás, ali haviam animais silvestres naquela região. Meu pai falava disso. Os animais iam beber numa determinada área, chegava ali e as pessoas me falaram: olha, os animais iam beber, animais silvestres, haviam lagoas aqui. Depois a gente tem até a APA do Itapiracó que está ali nas proximidades. Itapiracó, né? É exatamente Itapiracó. É uma paisagem maravilhosa e que sofre pressão urbana. É um fragmento florestal urbano, mas graças a Deus transformada numa área de proteção ambiental, que depois a gente vai saber o que é uma APP, uma área de preservação permanente, uma área de proteção ambiental. A gente vai saber isso nos próximos programas. Essa professora Itapotiara, ela aceitou gentilmente estar aqui com a gente, conversando sobre isso. Repito, semana que vem, na quinta-feira, ela está de volta e é super importante a sua participação com a gente aqui no Repórter Difusora, para que você também possa participar desse momento. A gente começa aqui um marco zero para tentar, daqui para frente, quem sabe, se preocupar um pouco mais com a cidade de fato, para que a gente tenha uma cidade melhor no futuro. Então, Tiara, muito obrigada por ter vindo aqui. Eu que te agradeço, Robson, agradeço a todos os ouvintes e espero realmente que eles participem, troquem informação conosco, porque esse momento é importantíssimo para o nosso município, para o nosso estado, para o nosso país e para o mundo. Com certeza. A gente vai ao intervalo e volta já já.